Começando mais um Insight aqui na ACTV, no flaviosiqueira.com. Muito obrigado por você estar junto comigo. Hoje eu quero bater um papo sério contigo. E se você puder estar aqui comigo, vai ser melhor. Eu não sei se você está fazendo outras coisas, está ocupada aí no seu dia a dia. A gente está correndo, né? Deixa o computador do lado ali ligado. Mas se você puder parar e ouvir, são 15 minutinhos mais ou menos, vai ser muito bom, porque eu sei que eu estou falando agora para muita gente que quer melhorar. Você não estaria aqui se não fosse assim, né? Você quer buscar consciência, você quer buscar crescimento. O que nos move nessa direção, aí varia muito. Tem gente que busca um conhecimento espiritual, que busca crescer porque, na realidade, tenta usar isso como uma ferramenta. Se eu me desenvolver espiritualmente, se eu me aprofundar em consciência, eu serei feliz, terei um casamento melhor, terei um trabalho melhor, saberei o que fazer com isso ou com aquilo. Nada de mal. Esse tem um objetivo concreto, é um caminho, a consciência, a espiritualidade é um caminho a ser feito para chegar a um destino. Isso acontece talvez na maioria das vezes. Não é à toa que as pessoas às vezes me escrevem dizendo assim, você fala sobre se aquietar, sobre consciência, mas eu quero que você me diga como, que você me dê os passos, que você me desenhe o caminho e me diga que é para lá que eu devo ir. E a esses eu respondo, essa não é a minha função, eu não estou aqui para isso porque eu não acredito que é assim. Não acredito em fórmulas prontas, em caminhos prontos, em passos estabelecidos que diga a você, olha, é por ali, faça exatamente assim que vai dar certo. Não é uma fórmula, não é uma alquimia, na minha opinião. Consciência é um processo que se desenvolve e que está absolutamente vinculado a quem eu sou, com as minhas características, as minhas ambivalências, minhas dúvidas, meus acertos, meus erros, meus medos, meus traumas, minha história de vida. Essa composição toda que faz com que eu seja eu. E isso só me pertence, isso sou eu. Eu sou isso. Você também, com todas as suas características. Então não dá para pegar um papel, uma bula de espiritualidade e te dar, dizendo, olha, tome 2 vezes ao dia, depois o almoço e depois o jantar, que vai resolver. Não é assim. Agora, o que poucas pessoas falam e o que nem sempre a gente reflete, porque isso não vende. E hoje a espiritualidade, infelizmente, em muitos casos, se transformou num produto, como tudo, né? Relacionamentos, a vida está virando produto, é tudo tingido pela coloração do lucro, do interesse, do dinheiro. E tanto é que se criou um mercado de espiritualidade. Isso virou um mercado, mas isso fica para um outro dia. O fato é que nesse mercado, nessa visão mais superficial e muito mais comercial que se coloca sobre o significado de ser alguém que enxerga, espiritualidade é o nome que eu estou dando. Eu não vou repetir essa história porque eu já fiz alguns programas falando sobre isso. Você pode dar outro nome. Consciência, sabedoria, filosofia, enfim. Ou não dá nome nenhum também, que é legal. De qualquer maneira, quanto mais eu enxergo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu cresço, quanto mais eu percebo o movimento e a dinâmica da vida, muitas vezes mais difícil vai ficando. Esse papo aqui propõe a falar sobre o ônus da consciência. Consciência não é só iluminar o caminho e fazer com que borboletas e arco-íris e árvores frutíferas sejam plantadas onde você pisar. Não haverá mais noite, não haverá mais tragédia, não haverá mais dor, não haverá mais dúvida, não haverá mais luto, não haverá mais perda. Muito pelo contrário, é possível que, especialmente num trecho desse caminho, o sentimento de dúvidas, de desconforto, de ser ave fora do ninho, peixe fora d'água, aumentem. Porque chega um determinado momento que você acorda. E quando você acorda, é natural que você questione toda aquela caminhada que você fez e continua fazendo até aquele momento, sua e de todos à sua volta. De repente, aquilo que era bom, agradável, o que era um objetivo, uma meta, algo importante para você, fica desimportante. Já não tem mais valia ser visto como você queria ser visto. E você já não vê mais as pessoas e não mais valoriza aquilo que antes você valorizava com tanta alegria. E aquilo perde, deixa de ter valor mesmo.
E no meio disso tudo, e vivendo aquela vida modelada que a gente tem do trabalho, das contas, do posicionamento social, aí você olha para o lado e fala, mas isso não faz mais sentido para mim. Eu adorava sentar na cadeira de casa no domingo, ficar vendo aquele programa de TV cheio de bailarinas dançando, aqueles caras cantando, o cara da novela, do Big Brother falando, eu adorava, mas agora eu já não consigo. E agora? As pessoas em casa continuam vendo, mas eu não. Eu adorava fazer isso, aquilo, mas agora não. E eu não estou falando aqui de nenhuma questão moral, né? Não é que antes era certo e agora é errado. Antes podia, agora não podia, porque aí também é sair de uma caixinha e entrar em outra. Não é isso que eu estou falando e não há nenhuma questão moral aí. Não é certo, não é errado, não é bom, não é ruim. Eu só estou falando de significados mesmo. Coisas que antes me valiam, eram caras, eram importantes e deixaram de ser. Soluções que eu acreditava, conceitos que eu alimentava, sensações que me faziam bem deixaram de ser. Porque você vai percebendo com o tempo que o mundo onde nós vivemos é uma construção que reflete o que somos. Tudo que você vê à sua volta e como você lida com as pessoas reflete o que lhe habita. É um pouco de você. Milhares de pessoas podem estar presenciando um evento climático ou histórico ou catastrófico e naqueles milhares de olhos serão milhares de impressões, serão milhares de significados. Um não será exatamente igual ao outro, cada um verá de um jeito, cada um verá a partir de uma perspectiva. Entre os milhares de olhos, quem é que está certo e quem é que está errado? Quanto mais você enxergue, mais clareza você vai desenvolvendo nos seus relacionamentos, nos seus passos, nas suas percepções, mais pesado muitas vezes vai ficar, e isso pode chegar num ponto em que você olha para tudo e diz, olha, eu não quero mais, eu quero me mudar, eu vou morar na praia. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu fiz uma escala em Florianópolis e a gente fez uma aproximação visual para Pouso, então você pode vir mais baixo, vendo as praias, tudo. E aí eu estava vendo aquelas casinhas pequenininhas no meio da ilha, algumas ilhas, alguns barquinhos. Eu que moro numa capital e eu vi aquilo pensando, poxa, que legal, né? Morar aqui, você vai perder algumas coisas, mas ganha tantas outras coisas. Eu vim pensando sobre isso e o quanto nós nos condicionamos a nos fecharmos nas cidades congestionadas, violentas, abafadas e apressadas e indiferentes. E por quê? O quanto nós estamos nos condicionando. Então, quando você começa a enxergar, você fala, eu quero ir embora. Eu vou virar monge, eu vou morar na ilha. Eu não quero mais bater os papos que eu batia, enfim. Mas esse é só o primeiro ponto, porque não é bom que seja assim. Você tem essa escolha, você pode fazer isso, nada lhe impede, claro, também não é uma questão de certo ou errado aqui. Mas será que não é melhor, ao invés de fugir dessa realidade, que vai me trazer peso, porque agora eu vejo, porque agora ela está se desconstruindo no meu olhar, mas ao invés de fugir, será que não é melhor eu parar e tentar entendê-la? E de alguma maneira influenciar positivamente no mundo onde eu vivo? Se o mundo é um reflexo daquilo que eu sou, se aquilo que eu veja mostra o que me habita, à medida em que o que me habita modifica, à medida em que eu me expando interiormente e que minha consciência aprofunda, eu tenho a possibilidade de agora influenciar no ambiente de quem vive comigo, de quem convive comigo, de quem de alguma maneira é tocado por aquilo que eu sou. Ainda que doa, ainda que eu caminhe no contrafluxo, ainda que nem sempre seja fácil. Mas se aquele que enxerga não se coloca como um agente de transformação positiva, de transformação de consciência, e isso pode ser pela via da inquietude, muitas vezes, como às vezes eu me proponho a fazer aqui, gerar desconforto, gerar dúvidas. A dúvida faz bem. Gerar inquietudes, muitas vezes isso também faz bem. E que vai nos abrindo o caminho para que a gente perceba coisas que a gente não via. Que a gente seja aquilo que a gente intimamente sabia que poderia ser, mas não conseguia por conta de uma série de afunilamentos e tangenciamentos, enquadramentos de uma sociedade que não quer que você pense, que você veja, que você saiba. Quanto mais massificado você for, melhor. Melhor você vota para os interesses da sociedade que manipula essa massa, mais você consome, menos reflexão você coloca no seu consumo,
Você vira um produto, como tudo se transforma num produto, você também vira mais um. Não é interessante que as pessoas pensem, reflitam e saiam das caixinhas? Nesse nosso papo de hoje, eu só quero te estimular, ainda que eu possa gerar desconforto em alguns momentos, mas você que hoje carrega o ônus da consciência, você que hoje sente as dores de enxergar. Eu me lembro do filme Matrix. Você viu o filme? No primeiro, quando o personagem toma aquela pílula que lhe possibilitaria enxergar a realidade, ele passa a ver aquele mundo perfeito, enfim, parecido com o nosso aqui, né? Se desconstruir e a partir daí ele passa a enxergar uma realidade péssima, difícil de conviver. Tanto é que um dos personagens do filme diz: eu não quero mais viver nessa realidade real, apesar de saber que a outra é falsa, mas na outra eu comerei um bife, sentindo o gosto do bife, mesmo sabendo que o bife não está lá, mas eu prefiro ser enganado pela minha ambição, pelos meus gostos, enfim. É assim que a gente vive na maioria das vezes. Mas você não é único, não. E nem está sozinho. Tem muita gente que, de um jeito ou de outro, nem todas usam essa estrada chamada espiritualidade. Alguns usam a estrada chamada filosofia. Outros usam a estrada chamada poesia, arte, música. Outros estão na sua estrada, não precisa ter esses nomes. O seu caminho, cada um fazendo a sua estrada, mas todos indo pelo mesmo caminho, de propor consciência, de iluminar o ambiente que vive do jeito que dá, como pode, como é, sendo quem é. Tudo que você faz influencia alguém. Um bom dia que você dá na rua para alguém, queira ou não, saiba ou não, isso vai desencadear uma série de outros eventos pequenininhos, 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 que somando são capazes de influenciar de uma maneira tão maior que você não tem nem ideia, que foi o bom dia, que foi a xingada, que foi enfim, o olhar que você deu a alguém, que você projetou a alguém, o cuidado que você, numa palavra, entregou a alguém, foi capaz de produzir. As revoluções, a história das revoluções, vem com as grandes mobilizações, com grandes pensadores, com desconstruções, com grandes eventos e atitudes, mas o que vinha antes disso? Que movimentos sutis e pequenininhos, encadeamentos de co/incidências foram gerando aquilo que depois, historicamente, a gente identificou como o start de uma revolução. As coisas começam de uma maneira muito simples, muito pequenininha. Então comece você pelas pequenas coisas, pelas pequenas escolhas do cotidiano, sabendo que apesar de enxergar ser difícil muitas vezes e gerar em você e promover desconstruções doloridas, tantas outras, é possível caminhar em paz, entendendo que aquilo que agora você está se transformando, a realidade que está se modificando dentro de você, poderá sim refletir no mundo de fora e colori-lo onde há cinza e pontuar onde a insanidade parece predominar. Se não for assim, que outra esperança nós teremos? No próximo programa, eu vou continuar um pouco mais sobre essas pequenas coisas, esses pequenos movimentos, essas revoluções que eu pincelei hoje nesse papo. Eu vou fazer um programa um pouco mais voltado a isso na próxima semana. Por hora, fica aqui minha gratidão por você estar junto comigo. Acesse o site da ACTV, tem acesso aos programas. No Flávio Siqueira também você tem acesso ao programa, aos meus conteúdos. E na webradioVagalume.com você acessa em qualquer lugar do mundo. E eu estou ao vivo entre 8 e 10 da manhã, de segunda a sexta, no horário de Brasília. Acompanhe quando você puder. Um grande beijo e até a próxima.